E agora a gente vai conferir como foi a repercussão e o dia dos candidatos presidenciáveis neste 7 de setembro. Carolina Abelim chegando ao vivo com essas informações pra gente. Oi, Carol, boa noite. Como os candidatos repercutiram os atos desta quarta-feira, hein? Boa noite para você, a todos. De fato, um dia em que a tônica foi a repercussão, entre o cumprimento de um compromisso aqui e outro ali, de agenda de campanha. Os candidatos à presidência da República estavam de olho nas manifestações de 7 de setembro e repercutiram, especialmente falas do presidente Jair Bolsonaro. Lula, do PT, começou o dia dizendo o seguinte: 200 anos de independência hoje, 7 de setembro, deveria ser um dia de amor e união pelo Brasil. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Tenho fé de que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia. Mais tarde, o petista disse ainda que, quando foi presidente, nunca utilizou a máquina pública para se autopromover. Vamos ouvi-lo. Quando presidente da República, eu tive a oportunidade de participar de 2 7 de setembro, um em 2006 e outro em 2010, em época eleitoral. Em nenhum momento a gente utilizou um dia da pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso país por conta da independência, como instrumento de política eleitoral. E o presidente, ao invés de discutir os problemas do Brasil, tentar falar para o povo brasileiro como é que ele vai resolver o problema da educação, da saúde, do desemprego, do arroxo do salário mínimo, ele tenta falar de campanha política e tenta me atacar. E agora ele deveria estar explicando para o povo como é que a família juntou 26 milhões em dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. Você acompanha agora a manifestação do candidato Felipe Dávila, do Novo, que disse o seguinte: hoje comemoramos 200 anos de independência. Esta é uma data emblemática e que pertence a todos nós. Falar de independência, aliás, é falar de liberdade. E o que queremos para o nosso país é que cada cidadão possa exercer sua liberdade com responsabilidade. Isso só será possível com emprego e renda para todos, com um Estado que pese menos sobre os ombros do cidadão. Não esqueça, o poder está nas nossas mãos. Podemos escolher um Brasil livre de verdade ou podemos seguir reféns do populismo que nos prende e acorrenta. A candidata do União Brasil, Soraya Tronic, também se manifestou dizendo o seguinte: divorciado do respeito à data, em pleno 7 de setembro, o presidente insiste em propagar que é imbrochável, informação que, sinceramente, não interessa ao povo brasileiro. O que o Brasil precisa mesmo é de um presidente incorruptível. Bolsonaro prima pela desqualificação. Simone Tebet, do MDB, classificou o comportamento e as falas do presidente Jair Bolsonaro como vergonhosas e patéticas. Ela disse ainda que o país virou motivo de chacota pelas falas machistas do seu líder. Vamos acompanhar uma fala da candidata. Triste Brasil, né? Triste Brasil que tem um presidente preocupado com a masculinidade enquanto o povo passa fome. Enquanto 5 milhões de crianças vão dormir hoje com fome, ele vai para o 7 de setembro, uma data histórica, 200 anos de independência, e não fala de um Brasil que precisa se unir, de um Brasil que precisa de família, de um Brasil que precisa gerar emprego para garantir dignidade para os nossos trabalhadores. Lamentável o personalismo, o populismo do nosso presidente da República. O candidato do PDT, Ciro Gomes, disse que os brasileiros assistiram hoje um espetáculo de vulgaridade e de uso despudorado do dinheiro público. Vamos ouvi-lo também. Eu nunca vi, uma promiscuidade, uma falta de vergonha, uma falta de compostura, uma falta de honra tão extensas no centro do poder brasileiro. Olha o que nós assistimos hoje. Nós assistimos um presidente da República colocar um empresário picareta investigado da justiça do seu lado e deixando o presidente de Portugal, a nação irmã, que tem tudo a ver com esses 200 anos da nossa independência, que veio, atravessou o Atlântico
para homenagear o povo brasileiro, foi colocado ao lado, em seguida militares, né, fardados, com suas condecorações, com uniforme de gala, misturando-se com beócios, vestido de camisa amarela, patetas de um presidente imbecil e criminoso como é o Bolsonaro, transformar um ato cívico, uma solenidade cívico-militar, num comício com milhões de recursos públicos envolvidos. Os partidos dizem que vão ingressar no TSE contra o presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder econômico e político. O partido Rede disse que assim o faria, assim como o PDT, União Brasil, além da coligação Brasil pela Esperança, que tem como candidato o ex-presidente Lula. Os advogados da coligação dizem que Bolsonaro utilizou o evento cívico-militar do dia 7 de setembro, no qual deveria participar apenas na condição de presidente da República para fazer um mega comício de campanha, que utilizou a máquina pública para autopromoção. A candidata Soraya Tronic, do União Brasil, disse, inclusive agora há pouco nas redes sociais, que no pedido, na ação que o partido ingressa contra Bolsonaro, ela vai pedir ainda que Bolsonaro tenha o tempo de televisão, de rádio e propaganda eleitoral seja cortado e que esse tempo seja redistribuído entre os demais candidatos. Volto com vocês no estúdio. Obrigada pelas informações, Carolina Abelim, bom trabalho para você. A gente tem mais agendas. Constituinte Emael da Democracia Cristã fez reunião com líderes de sua campanha em São Paulo. Leonardo Péricles, da Unidade Popular, participou do Grito dos Excluídos, também em São Paulo. Padre Kelmon, do PTB, esteve nas celebrações do 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo. Sofia Manzano, do PCB, esteve no Grito dos Excluídos, no Rio de Janeiro. Vera Lúcia também participou do Grito dos Excluídos, mas em São Paulo. Vamos girar essas agendas dos presidenciáveis no 7 de setembro com os nossos analistas mais uma vez, puxando por você, Miguel Daúde. A gente vai pedir os comentários pelo menos em blocos. Já combinei aqui com o Vitor Brown para não ficar muito repetitivo. E com você eu quero tratar das agendas do Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, e de Ciro Gomes, candidato do PDT. Agendas comuns, críticas comuns, pelo menos, porque ambos destacaram o caráter eleitoral dos discursos do presidente Jair Bolsonaro ao longo dessas manifestações, especialmente em Brasília e no Rio de Janeiro. Lula diz que nunca utilizou a máquina pública a seu favor e Ciro disse que os brasileiros assistiram a um espetáculo de promiscuidade. Queria sua análise. Lívia, começando pelo Lula, nunca utilizou a máquina pública, é uma mentira, porque sim, ele utilizou sempre a máquina pública a favor do seu partido, dos partidos aliados, instituiu a maior corrupção do mundo, que isso foi comprovado, checado. Então, não tem por que ele afirmar desta forma. Por outro lado, quando ele fala da compra de imóveis por parte da família do presidente Bolsonaro, isso está esclarecido, está sendo esclarecido, mas não se equipara de forma alguma ao mensalão, ao petrolão, a tudo que ele fez nesse país. Então, quando nós ouvimos ele comentar sobre isso, evidentemente que mostra quem é este candidato. Com relação ao Ciro Gomes, ele tem essa característica, Ele foi forte demais, ele usou palavras que não deveria usar, porque não é a verdade, não é a realidade, ele sabe disso, Ele tenta impressionar com um bom discurso que ele tem, uma forma de colocar as coisas que tenta transmitir que o que ele está falando é verdade. Então, portanto, é o direito que a oposição tem de reclamar. Agora, Maneri, porque não é assim, você não pode ofender, imbecil,
criminoso da forma como é colocado. Eu não concordo tanto pelo lado do Bolsonaro quanto pelo lado do Lula. Eu acho que nós temos que discutir de uma forma mais concreta do que nós estamos pretendendo e o que nós precisamos fazer. Então, portanto, eu desaprovo totalmente essa forma como Lula e Ciro Gomes comentaram, se direcionaram ao presidente Jair Bolsonaro. Cris, e as candidatas Soraya Tronic e Simone Tebet criticaram o que elas consideraram machismo por parte do presidente Bolsonaro no discurso de hoje. Soraya Tronic disse que, ao invés de um presidente imbrochável, o Brasil precisaria de um presidente incorruptível. E a Simone Tebet acusou o Bolsonaro de desprezo pelas mulheres e de masculinidade tóxica. Cachorro, Cris? Ai, Vitor, vou te falar que dá até preguiça de comentar esse tipo de discurso, sabe? Elas estão perdidas, não sabem mais para onde correr, nanicas aqui no espectro eleitoral. A Simone Tebet até tem um pouquinho mais de voto de intenção de voto do que a Soraya. A Soraya eu não vou nem comentar, porque vir falar que precisa de um presidente incorruptível quando a gente viu a mudança de um partido que institucionalizou a corrupção como política de Estado, ficou 16 anos no poder saqueando o país, e vir falar disso quando não tem uma única prova quanto o atual governo, um monte de narrativas, mas não tem uma única prova, é zero à esquerda, deixa pra lá. Simone Tebet achando, que mulher vota em mulher, vamos fazer esse discursinho. Eu anotei aqui a barbaridade que ela foi capaz de fazer para tentar lacrar junto à Lacrolândia. Presidente não fala de um Brasil que precisa se unir? Será que eu ouvi direito, Simone? O presidente Bolsonaro não fala de um Brasil que precisa se unir? Quem que você aprova, então? O Lula, que dividiu o Brasil? Que era o nós contra eles desde o primeiro dia de governo? Que era quem estudou contra analfabeto? Quem anda de avião contra quem não anda? O pobre contra o rico? É isso? Esse presidente aí que você louva? O ex-presidente, o ex-presidiário? Não, senhora. E aí ela fala aqui de resolver o problema da fome. Esse presidente devia estar pensando em resolver o problema da fome aonde ela estava, que não dentro do parlamento, quando foi votado o auxílio emergencial, quando foi votado o Auxílio Brasil. Aquilo é para resolver problema de fome, dona Simone Tebet. Não entendeu? Então volta lá para a Câmara Municipal da sua cidade e vai aprender a ser política de novo, porque é inacreditável a gente ouvir isso de um parlamentar que estava ali no processo de votação, acompanhou todos os esforços do governo para tentar, sim, resolver o problema de fome por pessoas que, sim, passavam fome por causa de governadores e prefeitos que provocaram um lockdown sem fim, deixando as pessoas sem fonte de renda. Então, eu acho um absurdo. Eu queria brevemente fazer comentário sobre Lula e Ciro, porque também outras duas aberrações, Ciro vir chamar os brasileiros de camisa amarela de beócios vai ofender a mãe Joana, Pelo amor de Deus. E aí falou aqui que nunca viu tanta falta de compostura e de honra no centro da nação brasileira. Será que ele não via as incontáveis viagens do ex-presidente Lula carregando Rosemary Noronha para missões diplomáticas, esquecendo que era casado e que dona Marisa Letícia estava lá na condição de primeira-dama, pagando esse vexame para o país? Vem chamar de falta de honra agora um presidente que vai para uma manifestação pacífica, democrática e patriótica? É inacreditável. E Lula dizer que o Brasil devia ter que o dia 7 de setembro devia ser um dia de amor e união. Pelo amor de Deus, o que ele viu hoje na rua? Desunião e ódio? Porque é isso que eles pregam em relação aos que vão para a rua unidos e com amor, sim, pela pátria. É inacreditável a quantidade de mentira que falam para tentar atingir seus objetivos ideológicos e políticos. Não vão conseguir porque a população não é idiota e está de olho acompanhando tudo que acontece. Agora, Constantino, ao contrário do que esses outros candidatos que nós destacamos aqui disseram, uma postura diferente em relação a eles foi a do candidato do Novo, Felipe Dávila, presidenciável, que preferiu não tratar sobre caráter eleitoral adotado por um ou outro candidato ao longo dos eventos, das manifestações, mas falou da importância da data e também trouxe destaques na área da economia, o que ele sempre prioriza, claro, dizendo para que haja liberdade e democracia, é essencial que haja emprego e renda. É o discurso dele, do Partido Novo, e o Partido Novo tem alguns quadros interessantes. A gente pode citar o próprio caso do Zema, que deve ser reeleito governador de Minas com uma certa tranquilidade.
pragmático, não fica atacando o presidente Bolsonaro, inventando narrativas esdrúxulas ou caindo nessas tentativas de lacração como a Simone Tebet e a Soraya, né? Então ele está no papel dele. Agora, os outros todos, né, beiram a psicopatia, beiram o delírio, né? Porque, de novo, falar em desunião, o que nós vimos nas ruas hoje foi muita união, festa patriótica. Falar, por exemplo, do uso da máquina pública para fins eleitorais. O ex-presidiário Lula colocou uma estrela vermelha no jardim da Casa Oficial, logo no começo do mandato. A confusão entre Estado, governo e o próprio Lula como indivíduo e o partido foi enorme no governo do PT. Então, no fundo, todos os outros discursos, à exceção realmente do Dávila, que foi mais sereno e objetivo, exalam inveja. Porque, no fundo, eles nunca tiveram apreço pelos símbolos patrióticos. Eles não conseguem se unirem todos. E olha o Datafolha aí, né, dando Lula como grande favorito. Se todos se unirem, eles não conseguem colocar a terça parte dos milhões e milhões que nós vimos hoje nas ruas do país. Então, de novo, né, como diria uma apresentadora de uma outra emissora, um tanto militante, o choro é livre. Eles estão ali esperneando, porque no fundo eles sabem que não tem o que dizer. Vão chamar este governo de corrupto, comparando com o Lula, por exemplo. Aliás, o ex-presidente Lula usou mais uma falácia ali, né? O dinheiro vivo, milhões em dinheiro vivo. Isso é uma narrativa mentirosa que partiu de uma imprensa mentirosa. Então, de novo, é o grito dos desesperados e dos afogados, que nem eles, pelo visto, acreditam nessas pesquisas.